Fluência em dados para concurso público. Essa é a nossa terceira aula e o tema de hoje é PLN, ou também pode ser chamado de NLP, que é Processamento de Linguagem Natural, e tem cada dia mais caído, em questões dos nossos concursos públicos. Isso aí, a vida de concurseiro não é fácil, mas vamos lá. A questão é se manter firme. Então, o que é PLN? Se chama Processamento de Linguagem Natural. É isso aí. A PLN, ela tem um propósito ela é uma área da inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, a IA, ela é dividida em várias áreas, Ou seja, a inteligência artificial é uma grande área e a PLN é uma dessas áreas. Então, o que ela faz? Ela é uma área da inteligência artificial que permite que computadores compreendam, interpretem e gerem linguagem humana de forma automática. Ela combina conhecimentos de linguística, a mais aprendizagem de máquina, para processar textos. Então, ela processa textos, falas e processa textos, falas e torna possível a comunicação entre humanas e máquinas de uma forma natural. Por isso que é processamento de linguagem natural. Então, quando a gente usa, por exemplo, um chat GPT ou coisa parecida, na verdade, tem uma grande área sendo executada ali, que é a do processamento de linguagem natural. E essa área, ela tem alguns conceitos. Então, eu quero passar para vocês, porque são o que está sendo cobrado em prova, na maneira mais simples, mas saibam que tem muitos conceitos que eles cobram de forma bem profunda. Aqui, a meu ver, é uma baita de uma sacanagem, mas tudo bem, vamos lá. Olha só, nós temos alguns conceitos que são relacionados a isso, que é tokenização. Então, nós temos um conceito que se chama tokenização. Ok? E o que a tokenização faz? Ela divide o texto em partes menores, chamadas de tokens, palavras, frases ou caracteres. Exemplo, o cachorro correu. Então, se eu colocasse assim, o cachorro correu. A tokenização ia separar cachorro, ia separar o correu. Então, além da tokenização, nós temos a limatização ou estematização. Ela reduz a palavra em sua forma base, considerando o contexto. Por exemplo, o correu iria virar correu iria virar da seguinte forma: correndo. Imagina se a gente correu, poderia ser correndo, e tudo isso viraria para o computador a palavra correr. Por quê? Porque ela considera o contexto para aplicar, e isso é uma técnica que se chama lematização. Então, só estou passando alguns conceitos aqui para vocês. Vamos limpar aqui. Tá, ok. Nós temos reconhecimentos de entidades nomeadas, que se chama NER.
O reconhecimento de entidades nomeadas é, por exemplo, identificação de nomes próprios, locais, datas, organizações, etc. Por exemplo, Microsoft lançou um produto em 2024. A entidade que o NER vai reconhecer é Microsoft 2024. Nós temos também um conceito que é de análise de sentimentos. Na análise de sentimentos, o texto é classificado como positivo, negativo ou neutro. Por exemplo, esse produto é incrível. Então, esse produto é incrível. Incrível. Dessa forma, a classificação de sentimentos ia classificar se o sentimento dessa frase ele é positivo, que é o nosso caso, ele poderia classificar ele como negativo, e poderia classificar ele como neutro. Então, a análise de sentimento ela busca descobrir em um contexto de frases qual é o sentimento que está sendo empregado ali. Além da análise de sentimentos, nós temos alguns contextos aqui que são relacionados a bag of word, que se chama bowl, que é basicamente, são esses nomes aqui, muitos nomezinhos na PLN, mas é importante vocês saberem, o bowl e o TF-IDF, tá? O que eles fazem, né? Vamos um por um deles. O bowl, ele representa um texto, contagem de palavras, ignorando a ordem. O TF-IDF, o que ele faz? Ele dá peso às palavras mais relevantes de um documento. Então, enquanto um representa o texto pela contagem de palavras, que é o bowl, o TF-IDF ele dá um peso às palavras mais relevantes, dependendo do contexto de um documento. Então, nós temos modelos de linguagem também. Então, são alguns conceitos que a gente precisa saber. Que os modelos de linguagem, nós temos aqui redes neurais, treinadas para prever e gerar textos coerentes. Nós também temos exemplos disso, né? Que é o GPT, o BERT, o Llama. Então, todos eles utilizam redes neurais. Nós temos tradução automática, que converte texto para outro idioma, como o Google Tradutor. Temos chatbots e assistentes virtuais, que utilizam a processamento de linguagem natural. Deixa eu aplicar aqui alguns outros contextos para vocês. Sim. Um contexto que não pode ficar aqui sem passar é o Stop Words. Escreve assim, Stop Words. O Stop Words cai também em muitas questões. Ele diz o seguinte: Stop Words são palavras comuns em um idioma que, na maioria dos casos, não geram muito significado ao texto e podem ser removidas, otimizadas no processamento de linguagem natural, e elas incluem artigos, preposições, pronomes e conjunções. Por exemplo, o que são stop words aqui na nossa língua?
em artigos, né? Dá um exemplo. Nós temos aqui o, a, os, as. Nós temos também aqui em preposições de, em, com, por, para. Tudo isso aqui, para o processamento de linguagem natural, são stop words. Ele, ela, nós, vocês. E o que ocorre? Geralmente as questões de concurso público eles dão uma frase, retiram um pedaço e diz qual técnica utilizou, e você vai ter que identificar a técnica. Conjunções, né? E, mas, ou, que, porque. Tudo isso aqui são stop words. E existe uma técnica de remoção disso aqui no texto de PLN. Tudo isso aqui ele é retirado. E por que a PLN retira isso aqui? Porque isso reduz os ruídos, ou seja, palavras muito frequentes podem dificultar a análise estatística da machine learning, ou seja, da aprendizagem de máquina. Então a PLN ela utiliza-se de machine learning aqui, mais outras técnicas para realizar o processo. Então, se tiver muitas stop words, ela pode não conseguir gerar o texto como deveria. Então, você tem aqui que quando retira stop words, ou seja, quando aplica a técnica de stop words, stop words, o que ocorre? O texto ele vai melhorar a eficiência, então vai processar menos palavras, reduz a complexidade computacional. Então melhora o foco nos termos relevantes, então facilita a identificação de palavras-chave do texto. Então, por exemplo, quando a gente trata de stop words, um exemplo aqui um exemplo aqui poderia ser uma frase aqui, deixa eu colocar aqui para vocês, que é, por exemplo, o gato preto pulou. O gato preto pulou sobre o muro. O gato preto pulou sobre o muro e desapareceu na noite. Quando aplica a técnica de stop words aqui nessa frase, a nova frase vai ficar assim: gato preto pulou muro, desapareceu noite. Entenda que para o computador isso aqui é melhor do que aquela outra frase. Então, o que acontece no stop word é isso. Ele retira os pronomes, as conjunções, os artigos do texto, ok? Então, eu sei que é muita coisa, se acalma, tá, gente? Eu sei que é muita coisa, não se desesperem, mas são conceitos que são fundamentais. Então, só reforçando também, a questão da análise de sentimento cai muito. Análise de sentimento ou opinião, mineração de opinião, é uma técnica do processamento de linguagem natural que identifica e classifica emoções expressas em textos. Ela avalia se o comentário, ou postagem, ou texto, se ele é positivo, negativo ou neutro, ok? Tá.
Eu acredito que esses são os principais conceitos. E eu vou só reforçar o conceito de processamento de linguagem natural, que o processamento de linguagem natural, ele não se limita, tá? E cai isso muito em questões, só para a gente dijar para as questões, ele não se limita a textos. Ele não se limita a textos. Então, além de textos, também envolve fala, ok? Textos e fala, tá bom? Então, vamos lá. Então, agora vamos direto para as questões que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer para vocês, tá? Então, repassado nos conceitos, a gente vai reforçando aqui por questões. Então, vamos lá. A primeira questão que nós temos aqui é da FGV, Receita Federal 2023, que diz assim: em relação ao processamento de linguagem natural, PLN, analise as afirmativas a seguir. Então, nós vamos analisar as afirmativas e dizer se elas são verdadeiras ou falsas e depois marcar a nossa questão. Então, vamos lá. Ok. O PLN envolve compreensão e a geração de linguagem natural humana, correto? Né? O PLN, ele tenta fazer essa transição da linguagem humana para computador e vice-versa, para que a compreensão e geração da linguagem humana seja possível, tá? Vamos lá. A tarefa principal do PLN é traduzir textos de uma linguagem para outra? Não. A tarefa principal da PLN não é isso. A tarefa principal da PLN é compreensão e geração de linguagem natural. Ok? Isso aqui não é isso aqui pode ser uma tarefa, um resultado, mas não o objetivo principal. Vamos lá, o PLN não é utilizado para tarefas de processamento de voz? É errado. Lembra que eu falei para vocês? Então, ele pode envolver, não se esqueçam, ele pode envolver fala, como ele também pode envolver textos. Textos. Então, é fala e textos. Então, está errado essa. Então, o PLN pode usar, ok? Vamos lá para a última. O PLN é aplicado em sistemas de recuperação de informação e assistentes virtuais? Sim, com certeza. O PLN, ele é utilizado para isso. Quando você interage, por exemplo, com um chat GPT, não esquece disso, um chat GPT, o que o chat GPT tem? Ele tem muitos dados. E quando a gente digita lá, vem lá uma pessoinha, né? E digita aqui no seu computador o texto, esse modelo acessa o conjunto de dados que ele tem no seu modelo e responde para você, ou seja, ele recupera uma informação. Ele faz muito mais do que isso, mas ele também recupera a informação. Tentem lembrar desse desenho, tá? Você interage, ele vai lá na base de dados do seu modelo e recupera a informação. Ou seja, a nossa alternativa correta aqui é a 1 e a 4. Então, a letra A aqui, ó. A letra A é o nosso gabarito dessa questão aqui que caiu na Receita Federal. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima questão. Também da Receita Federal. Aqui nossa questão da Receita Federal. E essa aqui, tá, beleza. Receita Federal 2023 diz assim, ó, no contexto do desenvolvimento de chatbots baseados em prompts textuais,
prompts textuais. Uma habilidade importante é a resolução de ambiguidade. Ok, beleza. Visando a compreensão completa do texto. Analise a técnica de NLP adequada nesse tipo de desenvolvimento. Então, nós temos aqui a técnica que a gente pode aplicar, as técnicas mais adequadas. Então, aqui já envolve uma questão mais profunda, mas vamos lá. Aí ele diz aqui, alternativa A, processamento de voz. Não. Processamento de voz não é uma técnica adequada para questões textuais, até porque ele está falando aqui de voz e a gente está querendo textuais, ok? Reconhecimento de imagem, não. Reconhecimento de imagem é quando você aplica uma imagem aqui para um modelo, né? Vamos chamar assim, um modelo, e ele faz algum trabalho de reconhecer. Então, também não é reconhecimento de imagem, ok? Aprendizagem de máquina, não. Aprendizagem de máquina é uma das áreas, né, das grandes áreas aí que estão dentro da IA. Dentro da IA. Ok? Agora vamos lá. Tokenização, lembra daquele contexto que eu falei para vocês? Análise semântica. Vamos lá, vamos deixar aqui uma interrogação por enquanto. Tokenização é aquela técnica de identificar as palavras e fazer um processo de geração de tokens no texto, né? Igual eu falei no primeiro momento com vocês. Então, não é tokenização. Então, aqui nos resta a letra D, que é análise semântica. Vamos ler de novo o comando. No contexto de desenvolvimento dos chatbots, baseado em prompts textuais, uma habilidade importante é a redução de ambiguidade, visando a compreensão completa do texto. Então, como nós estamos tratando de redução de ambiguidade, nós estamos falando de análise semântica, que a análise semântica ela trata-se, né, é uma técnica do processamento de linguagem natural que ajuda a compreender o significado do texto. Então, a análise semântica, ela está diretamente ligada ao processo de compreender o significado do texto. Então, ela particularmente, ela é ótima para resolver questões de ambiguidade. Então, resolver ambiguidades. Isso bagunçou tudo aqui. Resolver ambiguidades e determinar qual que é a interpretação mais favorável para o texto. Então, a análise semântica ela serve para isso. Então, mas vejam que essa questão a gente poderia ir basicamente por eliminação, poderia gerar uma dúvida aqui para vocês em relação à análise semântica e tokenização, porque são técnicas realmente, né? As duas aqui são técnicas do NLP. Então, poderia, às vezes, o candidato se confundir nessas duas questões, ok? Então, vamos aqui para a próxima, agora do TCU 2022, tá? Então, essa do TCU 2022, essa aqui de cara, só pelas alternativas, a gente já vê que essa aqui foi para, tipo, ninguém pode acertar essa questão. Mas vamos lá,
uma organização está implementando um sistema de busca de informações interno, ok? E a equipe de desenvolvimento resolveu avaliar diferentes modelos de linguagens vetoriais que ajudariam a conectar melhor documentos e consultas em departamentos que usam terminologias distintas em áreas de negócio que se sobrepõem. Ok. Um dos analistas ressaltou que seria interessante guardar os vetores de todos os vocabulários do modelo em um cache, de forma a aumentar a eficiência desse acesso e reduzir certos custos de implementação. Ok, então ele está querendo saber aqui, usando o cache, ok? Então, das alternativas abaixo, aquela que lista apenas os modelos compatíveis com essa estratégia de caching é. Então, vamos lá. Então, ele está querendo saber quais são isso aí. Então, eu vou aproveitar essa questão já passar algumas coisas para vocês. Então, vamos lá. Alternativa A. O TIFF o TF-DF e DF e o BERT, eles trabalham com uma tecnologia chamada Transformers. Então, TF, DF, Transformers, ok? O TF, DF e o BERT usam Transformers. Então, não é tecnologia baseada em cache, ok? Então, a A não é nossa alternativa. Então, o BERT, que eu já falei aqui que também é Transformer, não vai ser. Então, o GPT-2 com certeza também aqui está na área de Transformer, ok? Alternativa B, Word2Vec, BERT e GPT. Eu já sei que o BERT é Transformer, então o BERT, GPT-2 também é Transformers. O Word2Vec, infelizmente, não vai ser essa aqui a alternativa. Nós temos aqui o AC, que tem o Glove e o GPT-2. O GPT-2 a gente sabe também que usa Transformers. Então, sobrou aqui a alternativa D. Então, basicamente, eu bastava entender que o BERT aqui e o GPT estão na área do Transformers, que eu saberia que aqui a resposta correta seria Word2Vec e Glover. Então, o Word2Vec apareceu aqui sozinho, o Glover apareceu sozinho, mas a D seria a alternativa correta. A Word2Vec e a Glover realmente elas utilizam técnica de caching, que é essa técnica que foi mencionada aqui. Então, essa questão, a questão realmente não foi uma questão fácil, foi uma questão bem difícil, mas essa questão aqui, ela mostra que se você resolve questões, você vai pegando essas manhãzinhas aqui, você conseguiria chegar na prova aí apto a conseguir e ter um diferencial na sua prova. Os contextos, entendam que os contextos relacionados ainda a NLP em prova de concurso ainda é uma questão em andamento, por isso que é bom a gente estar antenado no que eles estão tentando cobrar aí da gente. Não é um conteúdo fácil, mas vamos lá. Considere a sentença a seguir. O acesso, então aqui está a sentença, está aqui a sentença, e diz assim: o acesso ao auditório também pode ser feito através da rampa. O acesso ao auditório pode ser feito através da rampa. Ok? Tá. Aplicando a função f, então ele dá uma função f, a sentença obtém-se o seguinte resultado. Função f em execução dá s. Acesso ao auditório pode ser feito através rampa, tá? Então aqui sumiu o O, vamos comparar. Sumiu o ao, acesso ao auditório pode
Acesso auditório também pode, também foi eliminado. Pode ficou ser feito através o de uma rampa. Ou seja, artigos, pronomes estão sendo retirados aqui. Qual que é a técnica que está sendo utilizada aqui? Então vamos lá. A melhor descrição para a tarefa realizada pela função f é filtragem de conectivos? Não. Lematização? Não. Sumarização de sentenças? Não. Filtragem de stop words? Sim, que é aquele conceito que eu passei para vocês lá na frente, né? No primeiro slide que eu passei para vocês quando passei alguns conceitos, que stop words é um conteúdo que cai muito nessas questões e remoção de ruídos também não é. Então, uma explicação para algumas delas é que você tem que lembrar que stop words são palavras que podem ser consideradas de pouco valor no texto e o entendimento do sentido de um texto, ou seja, são semanticamente irrelevantes, né? Então, pronomes, conjunções, preposições, artigos, é o que são retirados do stop words. E a filtragem de conectivos, lematização, sumarização de sentenças, remoção de ruídos são outras coisas. São outras técnicas que não estão sendo relevantes aqui nesse processo desta questão. O TCU não veio para brincadeira não com esse tema, né? Vamos lá, olha só, vamos de novo. TCU aqui só pelo o formato da questão aqui já dá para. Então vamos lá, TCU. Tá. TCU está aplicando aqui uma técnica que chama latência, que é o LDA, Direct Allocation, em conjunto de texto. Ou seja, um analista do TCU gostaria de aplicar um modelo. Então ele gostaria de aplicar um modelo, esse modelo aqui, em um conjunto de texto. A alternativa que melhor descreve o resultado do modelo é esse modelo, pessoal, ele trabalha com algumas coisas diferentes. Então eu vou passar a questão alternativa por alternativa com vocês. Uma lista de tópicos, o modelo é uma lista de tópicos, cada um com um título diferente. Isso aqui está errado. Por que está errado? Tópicos não possuem necessariamente títulos próprios. Eles não possuem títulos próprios. E se tiver, ele pode ser atribuído, né, por um especialista, ou seja, não faria sentido isso. Então, um especialista não precisa saber, né, a relação do tópico com o título aqui. Então, não faz sentido porque essa técnica latente, o LDA, ele é um processo que ele vai pegar uma distribuição de probabilidade pertence a alguns dos tópicos, né? Ou seja, a letra A, ele vincula o tópico a um título, e não é isso. A B, uma lista de palavras mais importantes de um conjunto de documentos? Não é isso. Porque não há nenhuma relação, né, com a importância das palavras. D, cada documento é classificado em somente um tópico, onde cada tópico é formado por uma lista de palavras. Cada documento pode ser associado a um conjunto de tópicos, ou seja, nós temos aqui, esse modelo, ele vai passar por vários documentos.
Então, imagina que você tenha vários documentos. Então, de cada documento desse, ele vai repassar por eles e pegar o que é mais importante. Então, não é só palavra, não é só título, tá? Ou seja, então cada documento possui uma distribuição, estou lendo a D agora, cada documento possui uma distribuição de probabilidade e pertence a algum dos tópicos, ficou junto aqui, onde cada tópico é formado por uma lista de palavras e cada palavra permanece somente em um tópico. Se a D é errado, palavras podem pertencer a mais de um tópico. Ou seja, você pode ter palavras, imagina que cada quadrado desse é um tópico. Um tópico. As palavras que ele pega, elas podem pertencer a mais de um lugar, não são exclusivas. Imagina, você tem a mesma palavra aqui, a mesma palavra nesse outro documento, a mesma palavra nesse outro documento. Então, elas podem se repetir. E então aí aqui, né, que é a nossa resposta, cada documento possui uma distribuição de probabilidade, ok, de pertencer a algum dos tópicos, onde cada tópico é formado por uma distribuição de probabilidade sobre todas as palavras presentes nos documentos. Ou seja, essa técnica, que é a LDA, eu vou explicar ela para vocês agora. Primeiro, dar uma passada na questão. Ela é uma técnica de alocação. Ela é um modelo estatístico generativo que permite que conjuntos de observações eles sejam explicados por um grupo não observado. E elas explicam por que algumas partes dos dados são semelhantes. Por exemplo, então, as observações de cada um dos documentos aqui, são coletadas. Então, essas observações, elas são uma mistura de um pequeno número de tópicos. E a presença de cada palavra pode ser atribuída a um tópico do documento. Ou seja, ela vai pegar cada um dos tópicos aqui e vai avaliar dos tópicos desses documentos, e ela vai avaliar a probabilidade dele pertencer a algum dos tópicos. E cada tópico formado por uma distribuição, é formado por uma distribuição de probabilidade. Essa questão aqui foi muito difícil e é uma questão realmente para poucos, você tinha que estar gastando muito tempo com isso, que não é o caso. Eu particularmente detesto esse tipo de questão em concurso, que isso aqui para mim não mede conhecimento. Mas tudo bem, né? É uma sacanagem, mas tudo bem. Vamos para uma outra questão, agora da CESP, que ela diz o seguinte. Mais uma vez, notem que as questões elas ficam cobrando essas técnicas assim, que basicamente você só vai enxergar isso aqui se você resolver questões. Se não, meu amigo, você passa por isso na leitura de um PDF e passou. Isso aqui caiu na Petrobras 2022, foi da CESP. O CBOL, né, que ele chama aqui, é um modelo de aprendizagem de máquina desenhado para prever contextos com base em determinadas palavras. Então é basicamente o seguinte, tem uma palavra e tem o contexto. O que ele está dizendo aqui? Que esse modelo aqui, com base em palavras, determina um contexto. Tá? Só que está errado. Essa questão aqui está errada. Por quê? Está errada. Que
o contexto, quando a gente pensa assim, vamos pegar uma palavra que você está partindo de uma palavra para um contexto, o nome dessa técnica correta seria skipgram. O skipgram, você parte de uma palavra para um contexto. Agora, se você está partindo do contexto para uma palavra, num contexto para uma palavra, aí sim você está no SEBO. Então, SEBO, contexto para palavra, skipgram, palavra para texto. Na prática, seria assim, medicina, contexto de saúde. Contexto, tratamento de doenças ou cirurgia para tratar determinada doença. Palavra, medicina ou palavra, o nome da doença, entenderam? Ele parte desse contexto. Então, essa é a questão. Então, observem, gente, como o pessoal traz essas questões aqui com questões bem técnicas, mas percebam que a maioria ainda circula na questão dos conceitos centrais. Vamos lá, Cefaz Sergipe 2022, na mineração de texto, o processo utilizado para remover os prefixos e sufixos de palavras, de modo a permanecer somente a raiz delas, com a finalidade de melhorar o armazenamento, é conhecido como... Então, ele quer saber o seguinte, você tem uma palavra e ele quer tirar os prefixos e sufixos e você ficar com o contexto dela para armazenar de forma melhor, com o núcleo dela ali. Então, nós vamos lá. Remoção de stop words? Não, né? Porque, lembra, remoção de stop words é aquela... Eu já fui direto nas stop words aqui, porque já chamou a atenção, né? Porque o que remove, né? O que remove as stop words? Stop words remove artigos, pronomes, né? Aqueles que eu já passei para vocês. Então, não é a letra C. Não é, tá bom? Vamos pensar aqui na análise léxica. Análise léxica é uma das etapas do processo de compilação de linguagens de programação. Então, a análise léxica aqui foi colocado, cara, ó, só para te deixar em nóia aqui. Isso aqui faz parte de um conjunto aqui de compiladores. Isso aqui é bem computação mesmo, sabe? Faz parte desse contexto aqui que é na computação mesmo, isso aqui. Computação. Isso aqui foi para confundir a cabeça de quem não é da computação ou quem viu pouco isso na faculdade. Então, não é isso aqui, não é análise léxica. Então, a D aqui, criação de tesouros. Então, o que é isso aqui? A D. Esses são recursos, isso aqui são recursos, né? Tesouros são recursos. Isso aqui são recursos para agrupamento. Isso aqui, ó, tesouros, quando vocês tesauros, eles agrupam palavras por significado. Agrupam palavras de acordo à similaridade. Por similaridade. Eita, bagunçou tudo. Similaridade. Então, essa técnica agrupa por similaridade, tá?
É bom que você já... e determinação de pesos, isso aqui é algo relacionado a redes neurais. Aí, você pega uma questão dessa aqui da Cefaz Sergipe e fala, o que os caras queriam com isso? Queriam fazer você não acertar a questão. A alternativa correta aqui é a letra A, gente. A letra A é a correta. A letra A tem essa técnica chamada streaming, ela retira, ela extrai os prefixos e os sufixos das palavras, mantendo apenas a raiz. E é conhecida como stream. Ou seja, ela tira da palavra aqui, ela vai tirar o sufixo, o prefixo, o sufixo, vai ficar só com aquele núcleozinho dela ali. Ok? Aqui, correto, alternativa letra A. E vocês começaram a notar aí, né, perceberem que as questões para esse tipo de conteúdo nem sempre são fáceis, mas é importante conhecer alguns conceitos. Olha só quem apareceu de novo aí, ó, stop words. Então vamos lá. Stop words constituem um conjunto de palavras que proporcionam pouca informação para o significado de uma frase. Correto. Perfeito. Essa é a definição mesmo. Elas são palavras muito frequentes, artigos, tal, preposições, e que se repetem muito no texto, que podem acabar atrapalhando. Então, elas constituem esse grupo de palavras que tem poucas informações, que não tem muito significado para o texto. É isso mesmo. Correto, e essa é aquela definição que a gente vem trabalhando, e percebam tanto que nos últimos anos caiu bastante aí questões de stop words, né? Agora FCC-TRF4, vamos lá para FCC-TRF4. Vamos lá. Um analista necessita desenvolver, vou pegar aqui, ok? Um analista desenvolver uma aplicação de chatbot que simula um ser humano na conversação com pessoas. Ok, então ele está dentro do NLP, do PLN. Para isso, a analista deve usar pesquisa em processamento de linguagem natural, ok, que envolve 3 aspectos da comunicação, quais sejam. Então, ele quer saber quais aspectos da comunicação envolve um PLN. Então vamos lá, som ligado à fonologia, isso aqui está certo. Estrutura que consiste em análise morfológica e sintática, também está certo. E significado que consiste em análise semântica pragmática. Ok. Isso aqui tudo está certo. Ou seja, que é a estrutura básica da linguagem natural, né? Ou seja, da nossa linguagem natural que a gente conversa com o computador. Até aqui está certo. Está tudo certo nessa A por enquanto. Vamos ver aqui a letra B. Ixi, eu vou ter que subir um pouquinho aqui, porque senão vai... Deixa eu pegar aqui. Ok. Pronto. A letra B, tá. Então essa aqui tá, o som tá correto, a estrutura consiste em análise morfológica, correta, e sintática, significado que consiste na análise semântica e pragmática. Ok, beleza. Até aqui A tá tudo correto. B, áudio ligado à fonologia. Estranho ter usado áudio, mas tudo bem. Estrutura que consiste na análise de línguas estrangeiras. Errado. E significado que consiste em análise semântica e pragmática. Não é de línguas estrangeiras, da nossa, da língua que você está usando. A B está errado. C, conversação ligada à tecnologia de chatbot.
Não, aqui já está errado. Semântica, que consiste na análise de línguas estrangeiras, arquitetura de spelling, que realiza análise sintática e programática. Está errado. D. Business Intelligence. Já está errado. Não tem nada a ver com Business Intelligence. OLAP em mineração de dados. Análise de língua em geral. Espero que tá tudo errado. Essa D aqui foi a que mais viajou em todo o processo. E Business Intelligence também eliminado. Então a alternativa aqui é a alternativa A. E lembrando que a fonologia, o som trata da fonologia, estrutura trata da morfologia e sintaxe, e significado trata da semântica, que é realmente tudo que a gente precisa para conseguir ter o processamento de linguagem natural. E essa nossa outra questão aqui, que trata um pouquinho da análise de sentimento. Ó. A tecnologia de análise de sentimentos social é um trincado de algoritmos que analisa reações em torno de um tema, marca ou pessoa, sem a necessidade de um hashtag, com imensa capacidade de processamento em tempo real. O sistema consiste em identificar, filtrar, analisar os textos em português contido com comentários das mídias sociais acerca de determinado tema. Então, basicamente é isso mesmo. Você tem aqui um local que tem o texto que uma pessoa escreveu e a análise de sentimento social, né? Imagina isso aqui está numa rede social. E a ideia aqui seria analisar o sentimento dessa pessoa em relação à marca ou qualquer outra coisa, com base no seu texto, sem marcar um hashtag, tipo hashtag tô nervosinho, nervoso, né? Que aqui já transmite sentimento, hashtag triste. Então ele está falando que desconsidera isso, claro. Então, por exemplo, a análise de sentimento ele vai avaliar aqui se esse texto ele é positivo, se ele é negativo ou se ele é neutro. Então ele vai avaliar isso aqui e vai dizer se você está feliz, se você está triste, né? Ou se você está nem aí para nada, se você está neutro em relação a isso. Então isso basicamente, o que foi descrito aqui é análise de sentimento, a resposta aqui é correta. Então, são características que precisa lembrar disso. Vou pegar aqui. Então, valeu, pessoal. Fiquem com Deus, espero que Deus abençoe muito você e sua família. Muita luta e força nos seus estudos. Eu sei que o tema é difícil, mas com muito treino vocês serão capazes. Valeu, muito obrigado.